Boa noite a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que a gente recebe a todos, aqueles que vêm com frequência, aqueles que vêm eventualmente, são todos muito bem-vindos. Sempre na última quinta-feira do mês, a gente está dando uma oportunidade, né? Nós estamos semeando nessas sementinhas aqui, adubando as sementinhas, para que eles continuem, né, dentro da doutrina espírita, porque sempre acontece um hiato numa fase da vida, quando eles chegam na juventude, principalmente em época de vestibular. Eles se afastam da casa, ficam longos anos longe e só retornam quando a vida começa a exigir, né, pelas dificuldades que batem à porta. Aí só mais tarde que eles costumam voltar. Então, na minha gestão, como dirigente dessa casa, né, eu sempre incentivei e priorizei a evangelização, porque eu acho que o futuro de nós espíritas não está nos dinossauros, né? Nós que somos mais velhos aí da doutrina, está nesses que estão chegando agora. Então, para mim em especial, e tenho certeza que para todos os outros, é uma alegria ver sempre a nossa casa, apesar de termos só 2 salas por falta de espaço físico, né? Esperamos que temporariamente. A gente fica muito feliz de ver essas crianças, esses adolescentes, né, pré-adolescentes, engajados na doutrina espírita. Então, essa é uma forma de incentivá-los para que eles possam ir se desinibindo, né, com os frequentadores da casa e amanhã depois estarem aqui à frente no púlpito fazendo palestras ou, né, coordenando grupos de estudo e até mesmo evangelizando. Então, hoje quem vai falar é o Pedro. Eu sou bem ruim de nome, o Pedro e a Giovana, tá bom? Então vamos lá, quem que começa? Eu seguro o microfone para vocês. Boa noite. É com muita alegria e gratidão que recebemos cada um de vocês nesta noite de aprendizado e fraternidade na casa de Francisco. Sintam-se acolhidos como parte dessa grande família espiritual. Que as reflexões de hoje fortaleçam o nosso caminhar e nos ajudem a seguir mais firmes na jornada do progresso moral. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei o que eu ia fazer aqui. Tu segura e tu passa por ele, então. Como Lázaro. E o defunto saiu, pelas mãos e os pés ligados por faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à terra, ele desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo, de impressões em que se encontrava, era a venda forte, a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu os ligamentos dos laços criminosos, com o pretérito deixando encaminhar-se de novo as fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A história de Lázaro nos faz refletir não apenas uma história de um homem que voltou à vida, mas a história de cada um de nós. Quando finalmente decidimos mudar de verdade, Lázaro estava vivo de novo, mas ainda preso por faixas e com o rosto coberto. Quantas vezes a gente também já estava assim? A gente quer seguir Jesus, mas ainda carrega amarras, medos, rancores, culpas, hábitos que não combinam com a pessoa que queremos ser. E aí vem o mestre e diz: desligai-o e deixai-o ir. É como se ele dissesse para mim e para você: solta isso que te prende, vai viver o que eu preparei para você. No Espiritismo,
a gente aprende que Deus sempre nos dá novas chances. Seja numa reencarnação, seja num novo dia que começa. E toda vez que a gente escolhe perdoar, recomeçar, estudar o Evangelho, ajudar alguém, é como se estivéssemos tirando mais uma dessas faixas que nos impedem de caminhar livres. Então, se hoje eu me sinto preso a algo que me impede de ser melhor, eu lembro de Lázaro, eu lembro de Jesus, eu lembro que Jesus não só me chamava para a vida nova, mas também me ensinava que viver é libertar-se do passado e seguir em frente, com coragem e fé. E aí eu respiro fundo e penso, ok, Senhor, estou pronto para ir. Rezamos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Jesus. Abençoe que vocês continuem sempre aí, trabalhando para Ele na seara dele. Então hoje a palestra do nosso querido irmão, trabalhador aqui da casa, que está tanto tempo já aqui, né, abrilhantando a nossa casa com o seu trabalho, com a sua vivência dentro do Evangelho de Jesus. Eu costumo falar que o Fernando, diferente de nós, de muitos de nós, e de mim principalmente, né, realmente vive o Evangelho todos os dias. E hoje ele vai falar para nós uma passagem, uma parábola muito importante de Cristo, que é a parábola do semeador. Então seja bem-vindo, Fernando, a palavra é sua. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele venha em nosso auxílio para que possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreendê-la, porque esta é a finalidade da doutrina espírita. Então nós vamos iniciar lendo essa passagem e depois vamos tentar trabalhar as interpretações da doutrina espírita. Então essa palavra foi que Jesus trouxe ela para nós, a sua imensa riqueza de sabedoria. Ele diz assim: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou. E todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, dizendo assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em terra boa, frutificou, alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60, outros 30. Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Está em Mateus capítulo 13, 1 a 9. Então muitas vezes nós devemos nos perguntar, mas por que Jesus falava em parábolas? Vemos claramente nos evangelhos, algumas vezes ele faz ensinamentos em que ele fala claramente aquilo que ele quer ensinar, e outras vezes ele falava em parábolas. Então essa pergunta, por que Jesus falava em parábolas? Jesus falava em parábolas para comunicar verdades espirituais complexas de forma acessível e memorável, utilizando histórias do cotidiano das pessoas que eram facilmente compreendidas por elas.
As parábolas também tinham um propósito pedagógico, pois revelavam os mistérios do reino de Deus de maneira progressiva, atraindo aqueles que tinham um coração aberto e desafiando os que eram resistentes à sua mensagem. Então Jesus se utilizava da parábola, por quê? Porque ele se utilizava dos meios, dos costumes das pessoas, né, à sua volta, no seu meio, justamente utilizando esses costumes, essas ações, para que eles podiam compreender de uma forma mais profunda e memorizar esses ensinos. Temos que lembrar que na época do Cristo não havia as oportunidades que temos como hoje, os ensinos públicos, ou seja, todos têm oportunidade de estudar, aprender, se aprimorar. E na época do Cristo, né, era muito difícil o acesso, né, ao estudo, né, ao aprimoramento intelectual. Estímulo à reflexão. Ao invés de apresentar doutrinas abstratas, Jesus usava as parábolas para ilustrar princípios morais e espirituais, incentivando o público a refletir sobre o significado da história e aplicar a sua própria vida. Então a parábola ela fazia as pessoas refletir, analisar, porque elas mesmas se viam no seu próprio contexto dessas histórias. Então é uma forma muito sábia de instruir aqueles que não tinham instrução, né? Então é como Jesus muitas vezes comparava aquelas pessoas como crianças espirituais, né? Então ele se utilizava muitas vezes desses meios para ser acessível à mente e o coração das pessoas a que ele se propunha a ensinar. As parábolas eram fáceis de lembrar e repetir. Tanto é que os primeiros ensinos, né, foram orais, foram se passando de geração a geração. Só muito mais tarde é que começaram a grafar os evangelhos. As parábolas eram fáceis de se lembrar e repetir, tomando a mensagem de Jesus acessível e duradoura, alcançando pessoas de diferentes gerações. Então Jesus, depois de falar a parábola, os apóstolos ficaram também sem compreender muito bem a mensagem e perguntaram para Jesus o significado. E ele disse assim: Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. É interessante que Jesus se utiliza muitas vezes de exemplos, né, de cotidiano, das coisas da vida para ensinar. E ele vai trazer, muitas vezes, se utilizar da semente como um ensinamento. E quando nós refletimos sobre a semente, nós vemos algo muito interessante. Muitas vezes nós vemos as pessoas, né, dizendo, se ouve até aquela palavra, que Deus faça, né, um milagre na sua vida, às vezes ele está passando por uma situação difícil, uma dificuldade, e nós diríamos que a vida é o maior milagre que temos. Eu tenho aqui na minha mão uma semente da fruta de laranja, que eu acredito que todos devem conhecer. Ela é tão pequenina que, dependendo da distância, mal se consegue ver ela. Muito bem. Se eu disser que dentro dessa pequenina semente existe uma árvore de 4 a 5 metros de altura, cheio de folhas e frutos, dificilmente alguém vai duvidar, porque nós vemos e esse fato se constatando na nossa vida. Mas quando nós falamos que dentro dessa pequenina semente existe uma árvore de 5 a 6 metros, cheia de flores e de frutos, esse é o verdadeiro significado do milagre. E por que Jesus se utilizava da semente como ensino para as pessoas? Porque nós possuímos dentro de nós as virtudes do anjo. A doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos imortais.
Estamos numa caminhada e em constante processo de aprimoramento, de aprendizado e de aperfeiçoamento. O nosso destino, segundo os espíritos superiores, é a perfeição. Ou seja, um dia chegaremos num grau de perfeição que nós eliminamos os seres angelicais. Seremos os agentes de Deus. Então nós temos, todas as virtudes, do anjo. É como por isso Jesus falava: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tudo vai depender do nosso esforço, da nossa vontade. Então cabe a nós nos esforçarmos dia após dia para nos tornarmos pessoas melhores, para procurarmos combatermos as nossas imperfeições que todos nós temos: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, e ao mesmo tempo trabalhando as nossas virtudes, a bondade, a justiça, o amor, a caridade. Esse é um dos grandes objetivos da nossa existência na Terra: progredir, evoluir, melhorar, nos aperfeiçoar, não somente na área intelectual, mas principalmente na área moral. Então nós temos todas as qualidades, ou seja, Jesus é esse modelo que está à nossa frente, muito à frente de nós, mas que um dia nós poderemos alcançar. Então, falando sobre a parábola, nós poderíamos trazer o significado da parábola da seguinte forma: Jesus é o semeador, seus ensinos são as sementes, e nós somos os terrenos. Jesus compara as pessoas com terrenos. Então, cada um de nós somos um modelo de terreno diferente. E cada um de nós vai analisar e vai procurar se colocar e ver aonde nós nos encaixamos. Muitas pessoas, quando está passando pelos seus momentos de dificuldade, de problemas, sofrimentos, e muitas vezes ainda não conhece a doutrina espírita, e chegam à casa espírita, ela vai encontrar o consolo, o amparo, a orientação, seja através de uma palestra, de uma mensagem, de uma palestra, seja através de um atendimento fraterno, seja através do passe. Essa pessoa chega muitas vezes caída, entristecida, mas ao decorrer da frequência, ela vai sendo auxiliada, vai sendo ajudada e ela vai se fortalecendo. Cada vez que ela adentra a casa espírita, os mentores espirituais vão lhe ajudar naquilo que ela tem necessidade, vão amparando, fortalecendo, e passado talvez um mês ou um pouco mais, nós vamos ver talvez que aquela pessoa é outra pessoa, voltou a ter paz, a ter felicidade, a ter esperança. Mas algo muito importante, esse é o primeiro passo, aonde a espiritualidade vai fazer todo o possível para auxiliar essa pessoa, para reerguê-la. Mas é necessário que depois de um certo período ela possa dar continuidade a todas as bênçãos e todos os auxílios que ela recebeu na casa espírita. De que forma? Alimentando aquilo em que ela foi auxiliada, alimentando, ou seja, alimentando a fé dentro de si. E aí nós lembramos de uma passagem de Jesus, quando ele diz assim: aquele que tem, mais será dado, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, à primeira vista, isso parece algo até absurdo, Ou seja, poderíamos trazer essa imagem para a fé. Então significa que aquela pessoa que tem pouca fé vai ser tirado? Deus vai tirar isso dela? Não, não é essa a imagem. Nós compreendemos que a fé, nós não nascemos com ela. A fé é algo que se constrói, que construímos dentro de nós ao longo do tempo, dia após dia,
E a doutrina espírita vem nos auxiliar muito na construção dessa fé, porque a doutrina espírita vem nos trazer uma fé raciocinada, baseada nos fatos, na experiência, na lógica, em que nós analisamos os ensinos da doutrina espírita, aplicando na nossa vida e vamos constatar na nossa realidade, conosco e com aqueles que estão à nossa volta. Então, à medida que nós vamos cultivando, vamos dizer assim, os ensinos de Jesus em nossa vida, à medida que nós vamos buscando nos tornar pessoas melhores, pessoas de bem, à medida que vamos buscando, através dos evangelhos, das leituras, das orações, da ação no bem, esse caminho que nos conduz a Deus, à medida que nós vamos buscando essa ligação maior com Deus, também essa fé vai crescendo dentro de nós. Mas principalmente, à medida que nós vamos compreendendo a bondade, primeiro, a existência de Deus, depois, a sua bondade, o seu amor e principalmente a sua justiça. À medida que nós vamos compreendendo que realmente existe esse Deus, que é nosso Pai, Criador de tudo, e que quer o nosso bem, que nos criou por amor e não para sofrer, mas principalmente, à medida que nós vamos compreendendo que Ele é amor, mas é justo, porque Ele vai dar a cada um de nós de acordo com as nossas ações e com as nossas obras. Então, compreendendo esse Deus, Pai, Criador, bom, mas principalmente justo, e compreendendo que a cada um de nós Ele vai dar de acordo com as nossas obras, isso vai nos trazendo uma maior confiança nele, em Deus. E essa confiança é que vai nos auxiliar na nossa caminhada na Terra a vencer os obstáculos, as dificuldades, os maiores obstáculos e as maiores dificuldades. E essa confiança em Deus, cada vez que nós vamos caminhando, e buscando aí a justiça, a verdade, a caridade, nós vamos cada vez confiando e tendo mais certeza, e essa certeza poderíamos denominar que é a fé. A fé é o quê? É acreditar, é ter certeza na existência, na bondade e na justiça de Deus. E à medida que nós vamos cultivando essa fé, ou seja, é aí onde entra que Jesus falou, aquele que tem, mais será dado. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, procurando seguir os ensinos de Jesus, procurando combater as nossas imperfeições, desenvolvendo as nossas virtudes, fazendo o bem ao nosso próximo na medida das nossas forças, quanto mais nós vamos repartindo a bondade com aqueles que estão conosco, mais Deus irá nos enriquecendo de bondade. É por isso que Deus fala, aquele que tem, mais será dado. E Jesus continua, o que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora recebe com grande alegria. Porém ele não tem raiz em si. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra ou dos ensinos de Jesus, logo se escandaliza, ou seja, abandona. Então nós temos que, aqui Jesus está falando da dificuldade de seguir os ensinos, seguir o Cristo e a verdade. Ou seja, o que isso quer dizer? Não é fácil. Para seguir Jesus, tem que se seguir a verdade. Tem que se seguir, um caminho, tem que seguir o caminho da honestidade, da bondade, da justiça, do amor ao próximo. E sabemos que ser bom, ser honesto, nesse mundo que nós vivemos hoje, não é algo tão simples, nem tão fácil. É como se nós caminhássemos contra uma correnteza. Vemos uma multidão de pessoas vindo numa direção e nós estamos indo ao contrário no meio dessa multidão. Porque, como muitas vezes dizem, o mundo é dos espertos. Então nós vemos
essa mentalidade das pessoas querendo tudo para si mesmo. E quando a pessoa tem essa mentalidade egoística, ela não vai vacilar para conseguir aquilo, os seus objetivos, em prejudicar, em caluniar o seu próximo e fazer tudo que for necessário. Então, quando nós estamos caminhando no caminho do bem, da verdade, da honestidade, nós vamos receber críticas. Pessoas vão virar as costas para nós, vamos ser criticados, zombados por seguir essa verdade, por seguir essa doutrina de Jesus, ou mesmo o Espiritismo. Mas eu criei um lema para mim mesmo, porque eu já passei por tudo isso, e eu criei um lema para mim mesmo assim: é melhor ser sozinho com Deus do que rodeado de pessoas na mentira. Pode parecer algo um tanto pesado, mas para se seguir a verdade aqui na Terra, para se seguir o ensino dos Cristo, muitas vezes nós teremos que falar a verdade para as pessoas, teremos que apontar erros, e as pessoas muitas vezes não gostam, né, de ser apontados seus erros, e aí é onde vem a crítica, a maledicência, e é onde muitas vezes as pessoas irão virar as costas para nós. Se Jesus, que foi o maior de todos, né, ou seja, o enviado de Deus, fizeram tudo isso com ele, imagina nós, porque nós não somos maiores do que ele. A primeira e mais difícil, né? A primeira e mais difícil é a nossa mudança. Então, muitas vezes, quando nós adentramos, começamos a frequentar uma casa espírita, né, e começamos a entender a verdade, a mensagem de Jesus, muitas vezes nós começamos no início a enxergar as coisas erradas à nossa volta, principalmente aqueles que convivem conosco. E geralmente nós começamos a enxergar e apontar os erros das pessoas. Aquele ali é egoísta, aquele é avarento, aquele é isso, aquele é aquilo. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar que é o seguinte: a nossa maior luta não é com o nosso próximo. A nossa primeira e maior luta é conosco mesmo. Nós não temos que mudar o nosso próximo, nós temos que mudar a nós mesmos. À medida que nós vamos nos modificando, à medida que nós vamos vivenciando os ensinos de Jesus, e à medida que nós vamos mudando por dentro, as coisas vão mudando por fora, porque nós projetamos para fora aquilo que nós somos por dentro. Então, à medida que eu vou desenvolvendo bondade dentro de mim, eu vou começar a enxergar bondade no meu próximo. À medida que eu desenvolver a paciência, eu também vou ver a paciência à minha volta. À medida que eu devo desenvolver, né, a caridade, eu vou começar a enxergar também o sofrimento do meu próximo e vou entender que existem pessoas que sofrem mais do que eu. Então, a nossa primeira e a mais difícil é a nossa mudança. Não temos que mudar o próximo, temos que mudar a nós mesmos. E Jesus continua: o que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas que em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra e ela a torna infrutífera. Ou seja, aqui Jesus está dizendo assim, que a pessoa adentra, seja um templo religioso, seja uma casa espírita, ouve a mensagem, aquela mensagem lhe toca, ele se sente empolgado e fala para ele mesmo: eu agora vou mudar. Mas ao sair e voltar no seu cotidiano, na sua vida, as coisas materiais ainda falam muito alto em seu coração. E ele vai vagarosamente deixando de lado. Então essas coisas materiais acabam o quê? Sufocando aquela primeira mensagem. Então é necessário persistirmos. É necessário insistirmos o quê? Nas leituras, nas nossas orações, buscarmos todos os dias essa nossa integração com Deus, né? Buscarmos o conhecimento dos ensinos de Jesus através do seu Evangelho,
da doutrina espírita, que esclarece de uma forma extraordinária, né, os ensinos de Jesus, e vai além, nos traz ensinamentos, né, muito mais profundos sobre, por exemplo, quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela dá frutos, e rende 100, 60 ou 30 por um. Então, é necessário que nós cultivemos, vamos dizer assim, os ensinos de Jesus, da doutrina espírita, em nosso coração. Nós trouxemos como exemplo a semente. A semente, ela guarda em si, né, como futuro, ela tem em germe, ou seja, a árvore e seus frutos. Então, da mesma forma, nós temos que, da mesma forma que essa semente, para que ela possa produzir, você vai cavar a terra, vai plantar, vai adubar, vai vir a chuva, ou seja, é necessário cuidados para que essa semente nasça, cresça e dê frutos. A mesma coisa somos nós. Para que nós possamos crescer espiritualmente, desenvolver essa fé que falamos, ser esse ser melhor a cada dia, nós temos que cultivar. Cultivar, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito. Então, a cada dia em que nós buscamos uma oração, cada dia que nós buscamos uma leitura edificante, seja o Evangelho, seja a doutrina espírita, cada dia em que nós agimos com justiça, com bondade, cada dia que nós procuramos fazer o bem ao nosso semelhante, nós estamos cultivando essa semente do Evangelho dentro de nós. E a doutrina espírita, como dissemos atrás, ela vem nos trazer ensinamentos extraordinários. Porque, primeiramente, né, ela vem nos falar sobre a imortalidade da alma. Ou seja, nós somos um espírito imortal. Sabemos que a algum ponto do passado muito distante fomos criados por Deus. Tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Nós somos esse espírito imortal. A nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Pois é de lá que nós viemos e é para lá que nós iremos retornar. Então nós compreendemos com a doutrina espírita. Somos um espírito imortal. Viemos do mundo espiritual, renascemos aqui na Terra com finalidades, com objetivos, que é o nosso crescimento intelectual, mas também moral. Trabalharmos as nossas imperfeições, como dissemos atrás, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a ambição e tantas outras que nós conhecemos, procurando trabalhar essas imperfeições para ir diminuindo cada vez mais gradativamente. E ao mesmo tempo desenvolver as nossas virtudes, a bondade, a justiça, o amor, a caridade, para que nós possamos tornar cada vez melhor. Sabemos que não é uma mudança fácil, não é algo que se possa fazer de um dia para o outro, é um processo, é algo vagaroso, dia após dia, mas o importante é não parar, é não desanimar. O importante é a perseverança. Então nós compreendemos que ao desencarnarmos, ao morrer esse corpo, simplesmente vamos retornar para onde viemos, que é a vida espiritual. E a nossa condição de felicidade ou não irá depender da nossa condução da nossa vida aqui na Terra. Como já dissemos, sempre falamos, né, em nossas palestras, nós estamos inseridos na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação. É por isso que Deus fala, cada um será dado de acordo com as suas obras. Então essa lei de Deus, de causa e efeito, ela nos dá para nós, a cada um de nós, de acordo com as nossas ações. Então assim nós compreendemos que depende de nós sermos felizes ou não.
dependendo das nossas ações. Se nós procurarmos cultivarmos pensamentos bons, pensamentos positivos, se as nossas palavras refletir aquilo de bom que nós pensamos, mas principalmente, se as nossas ações forem de acordo com aquilo que nós cultivamos de bom, então essa mesma lei de Deus irá nos trazer a paz, a tranquilidade e uma felicidade relativa ao que nós espalharmos para o nosso próximo, porque essa é a lei de Deus. Como disse o patrono espiritual dessa casa, Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então, à medida que nós espalharmos a felicidade para o nosso próximo, essa felicidade irá retornar para nós. É assim que funciona a lei de Deus. Então nós vamos compreendendo que Deus, Ele é amor. Deus é a bondade infinita. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus nos deu todas as ferramentas para que nós sejamos felizes aqui na terra. Mas Ele não pode vir e caminhar por nós. Nós temos que seguir o caminho. Nós temos que... E muitas vezes podemos refletir assim: mas se Deus é amor, se Deus é bondade, como tanto dizem, por que a dor, o sofrimento? Por que Ele permite a dor e o sofrimento aqui na terra? E mais uma vez a doutrina espírita vem nos trazer luz a esse tema tão complexo, que muitas vezes outras doutrinas não conseguem explicar. A doutrina espírita nos ensina que as dificuldades, os problemas e os sofrimentos, eles são úteis para o nosso crescimento intelectual e moral. Quando nos chega para a nossa vida, uma situação de dificuldade, um problema, um sofrimento ou mesmo uma enfermidade, de nada nos adianta nos revoltarmos contra Deus, contra as pessoas, contra a vida, porque aquele problema, aquela dificuldade, sofrimento, vai continuar ali nos pedindo uma solução. Mas quando nós olhamos para aquela situação frente a frente, pedindo auxílio aos mentores, a Jesus, para que nos auxilie a trabalhar da melhor forma possível, e somente quando nós olhamos frente a frente aquela situação e resolvemos agir para solucionar ela, só depois disso é que ela vai desaparecer da nossa vida. Mas o interessante é que, passado algum tempo, meses, anos, ao olharmos para trás e vermos aquela situação que passamos, nós vamos compreender que aquele problema ou dificuldade nos trouxe algum ensinamento, algum aprendizado. E é por isso que nós vamos compreender. Olhemos para trás, voltemos no tempo, 10, 20, 30 anos ou mais, vejamos quem nós era lá atrás e vejamos quem nós somos hoje. Temos uma maior compreensão da vida, das pessoas, do mundo, e o que fez essa compreensão? Foi justamente as experiências que nós passamos durante todos esses anos. Então nós vamos compreender que as dificuldades, os problemas e mesmo os sofrimentos fazem parte do nosso processo de crescimento moral e intelectual. Eles são os degraus que vão fazer o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual. E por fim, nós gostaríamos de trazer uma mensagem de Emmanuel falando sobre a palavra do semeador, em que diz assim, está no livro Ceifa de Luz: Jesus é o semeador da terra, e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirado ao ninho escuro da terra em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocado ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixe-se das forças inferiores que a constrangem, a fim de que os seus
princípios germinativos consigam receber a bênção da luz. Contudo, o mal se desenvolve habitualmente e padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para a luz do sol, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida humana. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes da vida. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade. E no silêncio do trabalho incessante no bem a que fosse trazido, erga-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Então essa era a nossa breve e singela mensagem para essa noite. Agradecemos a paciência de todos em nos ouvidos e assim convidamos todos para a nossa prece de encerramento. Então assim, procuremos aquietarmos nossa mente, nosso coração, deixando de lado tudo aquilo que nos preocupa, que nos entristece, para que possamos assim nos conectarmos mais profundamente a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, e para que dessa forma possamos receber tudo aquilo que temos necessidade: o amparo, o acolhimento, a inspiração. Dessa forma, gostaríamos de agradecer a Jesus, agradecer a seu discípulo Allan Kardec por ter vindo na Terra e ter trazido aqui para nós a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, esperança, consolações. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes da nossa vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, em que nos foi permitido ter aprendido um pouco mais dos seus ensinos à luz da doutrina espírita. E lembremos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, de angústia, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Assim só temos a agradecer e pedir. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja.